Salve, salve galera! Começando mais um IESP, o podcast do Isso é São Paulo. Depois do Natal, já projetando a liderança do Campeonato Brasileiro. O São Paulo é o líder com 7 pontos de vantagem com relação ao segundo e ao terceiro colocado. O São Paulo que tem um confronto importante contra o Grêmio no meio de semana pela Copa do Brasil na quarta-feira no estádio do Morumbi. Precisa reverter uma situação, perdeu o primeiro confronto por 1-0. Você encontra o IESP no Spotify, no Deezer, no Apple Music e no Castbox, além das nossas redes sociais, Twitter e Instagram, @IESPOficial, além do nosso canal no YouTube. O áudio desse podcast estará à sua disposição no nosso canal no YouTube, Isso é São Paulo. Comigo mais uma vez Aline Fanelli, Eduardo Afonso e Luca Bop, e eu já começo de cara querendo números, porque a galera tá ansiosa. O São Paulo tem tudo para sair da fila e conquistar o Campeonato Brasileiro. Qual é a matemática, Luca Bop? Seja bem-vindo. Fala, Ivan, prazer estar com você de novo, Aline, Edu. A matemática é uma só, faltam 6. Faltam 6 vitórias naquele número mágico de 74 pontos. São Paulo chegou a 56 com a vitória sobre o Fluminense, ou seja, mais 18 pontos, 6 vitórias. O São Paulo chega no número mágico que sempre garantiu o título em pontos corridos. Eu tenho aqui os próximos 6 jogos do São Paulo, Ivan. Eu posso falar agora, eu posso falar depois. E são 6 jogos acessíveis, Ivan. Dá para dizer, eu, em nome de toda a torcida de São Paulo, dá para dizer que a gente dá para ganhar os próximos 6 jogos e ir para Paulista comemorar o título. Os 6 próximos jogos no campeonato ou os 6 próximos jogos em casa? Os 6 próximos jogos do campeonato. São os 6 jogos, para mim, mais acessíveis do São Paulo até o final do campeonato. Bom, então já passa logo de cara, porque aí o Eduardo Afonso e a Aline Fanelli terão também mais base para comentar. Vamos lá. Não, faz um suspense, tipo, para daqui a pouquinho. Quais serão, entendeu? Prende uma audiência. É o João Kleber versão feminina. Prende uma audiência, gente. Passa os jogos, Luca, passa os jogos. Bom, Aline, se foi minoria nessa. Então, ó, próximo jogo é o Bragantino, em Bragança. São Paulo e Santos no Morumbi. O Santos com 2 frentes, Libertadores. O Santos tem jogado o brasileiro bem meia bomba. Atlético Paranaense e São Paulo. São Paulo tem estudado bem ultimamente na Arena, embora o histórico seja ruim. São Paulo e Inter no Morumbi. São Paulo e Curitiba no Morumbi. E Atlético Goianiense e São Paulo em Goiânia. Dá para falar que o São Paulo tem chance de ganhar os 6 próximos jogos. Não é nenhum absurdo projetar essas 6 vitórias. Não é nenhum absurdo. Porque depois aí vem Palmeiras, Grêmio, Flamengo, enfim, tem Ceará e Botafogo também. Mas esses 6 jogos são acessíveis. O São Paulo ganhou um jogo muito encardido ontem. Acho que dá para projetar 6 vitórias e aí passar a régua. E aí, Eduardo Afonso, seja bem-vindo. O que você achou? Tudo bem, Ivan? Grande abraço, um abraço à Aline. Feliz Natal, porque espero que vocês tenham tido um Feliz Natal todos vocês. E o Luca, recuperadaço para nossa alegria, podendo participar do podcast. Teve aí um imprevisto de última hora, um imprevisto natalino, mas está firme e forte com a gente aqui no Isso é São Paulo. Isso que mais nos deixa feliz aí às vésperas da virada do ano. Estamos todos bem fazendo mais essa última edição, ou talvez não do ano, não sei se a gente vai fazer alguma edição excepcional depois do jogo contra o Grêmio. Acho que são 6 jogos viáveis, acho que o Atlético Paranaense é um adversário muito complicado, de todos citados aí, é o que mais me preocupa, seguido do Inter, que voltou a ter um futebol razoável. Acho que a vitória contra o Fluminense, eu falei no último podcast até em pensar o São Paulo poupar jogadores, ainda bem que o Diniz não ouve o podcast, ou não me ouviu, porque essa vitória foi excepcional para o São Paulo. Eu já vi muita gente falando que pode ter sido a vitória do título, ganhar esses 3 pontos do Fluminense no Rio de Janeiro. E essa margem aí de 6 vitórias em 11, né? 11 jogos que o São Paulo tem para fazer, né? É uma margem extremamente possível, hein? A gente está pensando assim, até eu diria, estamos pensando com pouco otimismo, os 74 pontos ganhos. Pelo que o São Paulo tem apresentado de futebol, de rendimento, e até conquistado às vezes vitórias, como talvez a do último sábado, né? Não foi assim uma exibição de gala do São Paulo, mas foi convincente o suficiente para vencer o jogo. Poderia ter sido um pouco mais fácil. Acho que o São Paulo pode facilmente superar essa marca das 6 vitórias até o final do campeonato. Se conseguir 6 vitórias seguidas e não precisar das 5 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro,
O São Paulo terá uma condição, mesmo que esteja na final da Copa do Brasil, 13 e 10 de fevereiro, de no dia 15 já dar férias para os jogadores e conseguir aí voltar no início de março com o time descansadinho, 15 dias completo e pronto aí para Libertadores, para Campeonato Paulista, pelo que vier pela frente. Seria, assim, um negócio absurdo. Não sei se vai conseguir as 6 vitórias. Mas a gente vai ter que falar daqui a pouquinho nesse podcast em algo que incomoda ainda, que foi aquela derrota para o Grêmio, pela forma como aconteceu e qual a projeção de virada desse resultado na próxima quarta-feira, no último jogo da temporada 2020. Agora, Aline, seja bem-vinda, antes de mais nada, mas você acha que o sucesso do São Paulo no Campeonato Brasileiro também passa pela classificação à final da Copa do Brasil? Você entende que, de repente, uma eliminação pode desestabilizar um pouquinho a equipe? Oi, Ivazito, Luca, Edu, todo mundo que está ouvindo a gente. Eu acho que se você fizesse essa pergunta para mim 3 meses atrás, a minha resposta seria diferente. Eu acho que talvez uma eliminação pudesse abalar, sim, o time, mas agora eu já acho que não. E por quê? Porque o São Paulo tem vencido, o São Paulo dificilmente não desiste do jogo, mas assim, o São Paulo leva o gol e ele luta e muitas vezes consegue a virada, o que era muito difícil de ver no São Paulo. Claro que nem sempre consegue. Não conseguiu contra o Grêmio, não conseguiu fazer o empate, não conseguiu contra o Corinthians, o que é normal. Mas esse time, ele é muito mais competitivo agora do que ele era antes. Então, acho que um time que se construiu mais competitivo e com condições de superar um possível baque. Tem totais condições de conseguir essa classificação, é o jogo do ano, é o último do ano e tudo isso que envolve uma possibilidade de chegada à final, mas como a gente sempre vem falando, que é o time que tem condições de brigar pelo título nas 2 competições, então eu não acho que vai ser um abalo tão grande a ponto de desestabilizar tanto que perderia aí uma luta pelo título do Brasileiro. Vocês concordam, Lucão e Eduardo Afonso? Eu concordo. Eu acho que, assim, obviamente, seria excelente o São Paulo estar na final da Copa do Brasil e mês de janeiro se dedicar para conquistar o Campeonato Brasileiro, chegar campeão no dia 3, no primeiro jogo da final. Mas não acho que, assim, depende muito da forma como for a desclassificação. Eu vi agora há pouco, né, a gente está gravando esse podcast no domingo, eu vi o Grêmio jogar, escutei a entrevista coletiva inteira do Renato Gaúcho. O Grêmio venceu o Atlético Goianiense por 2-1. O Grêmio não jogou bem, mas fez o suficiente para vencer. E o Renato poupou muita gente. No segundo tempo ele até colocou o PP, colocou alguns jogadores, e ele deixou claro na coletiva que o Grêmio não vem para especular empate, não vem para jogar com regulamento, e eu acho que ele vai ter uma arma, uma coisa que me preocupa um pouco, porque essa arma justamente joga do lado do principal desfalque do São Paulo, que é o Reinaldo. Ele vai ter a volta do Alisson. O Alisson jogou hoje, era para jogar 70 minutos, jogou os 90. E jogou bem contra o Atlético Goianiense. O São Paulo vai ter que se cuidar por esse lado. Mas assim, vamos imaginar, desclassificação, vence, perde uns pênaltis, ou empata, mas joga bem. Não altera em nada. O que alteraria seria uma desclassificação como aquela do Grêmio na Copa Libertadores pro Santos. Você tomar a paulada de 4-1, aí você sai meio abalado. Aí você tem... Só que você vai ter fôlego aí de uma semana para poder se recuperar e enfrentar o Bragantino. Enfim, eu não queria ligar a Copa do Brasil ao brasileiro. Eu acho que são competições distintas e acho que o torcedor está pronto para, de repente, só ganhar um dos 2 títulos do São Paulo. Tá pronto, Luca? Eu tenho uma visão um pouquinho diferente do Edu e da Aline. Eu acho que o São Paulo jogou muito bem contra o Grêmio lá. Foi uma derrota indigesta, assim. Não foi como a do Corinthians, que o São Paulo nunca esteve perto de ganhar o jogo contra o Corinthians. Contra o Grêmio, o São Paulo jogou bem contra o Grêmio. Assim. São Paulo, no segundo tempo, merecia ter ganho o jogo. Os números do jogo mostram isso. Mais de 8 finalizações contra 3 do Grêmio e tudo mais. Então, sair do Grêmio, né, podendo decidir em casa, vai ficar atravessado na garganta. E esse time, embora ele já tenha convivido com 3 eliminações, Lanús, Mirassol e da Libertadores da América, nunca esteve tão perto de ganhar, né? Ainda mais numa final que pode ser o Palmeiras ou pode ser o América, na maior zebra de todos os tempos. Eu acho que esse time está muito perto de ganhar uma taça nas 2 vias, mas a Copa do Brasil é isso, cara, são 3 jogos. Então,
não sei, não consigo avaliar, não sei se não vai ter um baque nesse time. Acho que 7 dias de distância entre o jogo São Paulo e Grêmio para o São Paulo e Bragantino pode ajudar a digerir uma eventual derrota. Eu acho que o São Paulo passa nos pênaltis. Já você tem 5 previsões esse ano, né, Ivan? Você sabe, mas eu tenho um poder de clarividência muitíssimo apurado. Então, a minha última clarividência do ano crava que o São Paulo vence o Grêmio por 1-0 e passa nos pênaltis, 7-6 no pênalti. O Ferreira erra o pênalti, o Volpi defende. 7-6 com o erro do Ferreira, hein? Se acontecer isso, Luca, daqueles quatro personagens que a gente pediu para você colocar a figurinha, se o São Paulo for campeão, eu abono um. Você escolhe um, a gente tira. Bom. Menos o Pablo. Não, menos o Pablo. Não. Menos o Pablo, tá? Tá bom. E assim, tem um componente a favor do São Paulo muito importante nesse confronto contra o Grêmio. Não tem gol qualificado. Porque se o Grêmio com 1-0 marcasse um gol no Morumbi, obrigaria o São Paulo a fazer 3. O São Paulo precisa de uma vitória simples para decidir nas penalidades. Uma vitória por 2 gols de diferença para poder se classificar de forma direta. Aline, você entende que o Diniz pode nos surpreender? O que significaria isso? Ele começar o jogo no Morumbi como ele terminou o jogo em Porto Alegre, com um zagueiro. Acho difícil, Ivan. Acho difícil. Dependendo de como o jogo se desenhar, não acho impossível que ele faça alguma alteração ainda no primeiro tempo. Mas começar assim, não sei. Ainda mais porque ele não tem o Reinaldo, né? Então o Léo vai entrar, não tem um entrosamento que tem o Reinaldo. Então tem um pouquinho ali de necessidade, talvez ele precise um pouquinho mais do apoio do Luan por aquele lado, de algum outro jogador. Não acredito que vá. O São Paulo tem totais condições de conseguir essa classificação. Vai ser um jogo difícil, como foi o primeiro, catimbado, decisão, brigado de todas as maneiras. Mas eu não sei, o que vocês acham? Acho que não começar com um zagueiro, acho que não. Loucura da minha parte, Edu? Não vejo nenhuma chance, Ivan. Não sei nem por que você colocou essa pergunta no ar. Começar o jogo com um zagueiro? Tá 1-0, não tá 6-0 pro Grêmio. Tá 1-0. O jogo começa 1-0, São Paulo faz 1-0, já tá tudo igual. Não precisa de 6. Precisa de um zagueiro. Pra quê? Pra ele tomar 1, 2 gols. Agora, o que eu acho é que aquelas alterações que ele costuma fazer quando ele tá meio no desespero, para tentar virar. Não sei nem como ele não fez contra o Fluminense. Não, peraí. Não vamos normalizar um zagueiro do Fernando Diniz. Não é desespero. É o estilo de jogo dele. Tudo bem. Então aquelas alterações que ele faz por um estilo de jogo, mas quando o time está desesperado, não ele, quando o time está desesperado, até pensei que ia acontecer contra o Fluminense, não aconteceu. Agora o que pode acontecer, o que eu imagino é o seguinte, quando você tem o Léo na lateral esquerda, e eu vou falar particularmente, eu não colocaria o Léo, eu procuraria uma outra alternativa mais ofensiva do que o Léo. Aí sim, o Lisieiro não está no grupo, ele joga por ali. Só seria o Sara improvisado. Porque eu procuraria alguma coisa diferente, até para surpreender. Só que com essa eminência do Alisson começar, eu já fico meio assim, porque se colocar alguém ali improvisado e o Alisson tiver num dia bom, é uma dureza. Eu acho o Alisson um ótimo jogador, taticamente falando. Não é aquele cara que aparece muito, mas taticamente falando, ele cumpre a risca que o técnico pede. Mas o Léo em campo, vamos imaginar que ele vai no normalzinho, Léo em campo, possibilita, sim, em determinado momento do jogo, dele fazer uma alteração radical, terminando aí com 2 alas, 2 jogadores de lateral e um zagueiro só. Por quê? Porque o Léo pode ajudar ali numa recomposição. Vamos imaginar. Tá 1-0 tá 1-1, faltam 15 minutos, ele precisa do segundo gol para ir para os pênaltis, ele mete ali, tira um dos zagueiros, coloca mais um atacante, se fizer o segundo gol, ele consegue reconstruir o time sem a necessidade de uma outra mudança. O Léo vai para ali, alguém ocupa a esquerda e vira um 4 na linha defensiva. Mas essa é a única. Agora começar, assim, seria assim, das muitas loucuras que o Diniz já fez, se ele começar o jogo com um zagueiro de ofício contra o Grêmio, eu acho que vai ser a maior de todas. All-in dele. Veja bem. Eu vou colocar aqui mais uma hipótese, tá? Se ele entrar só com um zagueiro, só com o Arboleda, com o Luan ao lado do Arboleda, como ele terminou o jogo em Porto Alegre e com o Tietê no meio campo.
certo? Na primeira função. E com o Léo na lateral esquerda, ele ainda pode mover as peças sem precisar substituir, colocando o Léo na zaga novamente e colocando alguém na lateral esquerda, que seria o Tietê, que é o único cara que faz ali praticamente todas as funções, é o coringa dele. Então, assim... Ou o Juan Fran. Ou o Juan Fran na esquerda, ou o Juan Fran na direita. Ou o Juan Fran. Então, assim, eu não descarto, eu acho que é pouco provável, entendo dessa forma também. Como eu disse que o São Paulo tinha que se adaptar a algumas circunstâncias em determinados momentos, eu acho que o São Paulo tem que encarar o jogo como se tivesse 0-0, mesmo com o Grêmio em vantagem, porque o São Paulo não pode tomar gol no Morumbi. Eu também penso dessa forma, mas eu não me surpreenderia, Luca Boppi, se o Fernando Diniz tentasse surpreender o Renato para ficar com a bola o mais tempo possível, sufocando o Grêmio, como o São Paulo terminou, ou como o São Paulo começou a segunda etapa contra o Grêmio, perdendo aquelas chances importantes com o Luciano e com o Brenner. E aí, nesse caso, iria meio que numa contramão do que a gente já debateu até aqui. Lembra quando a gente discutiu a volta do Arboleda e do Bruno Alves, que ainda bem que muita gente, como eu, não tinha entendido o PP como o PP do Grêmio na explicação do Luca Boppi? Sim. Ainda bem que eu recebi várias mensagens. Iria contra o que a gente estava. Lembra que a gente falou, Bruno Alves e Arboleda, uma dupla mais experiente para as decisões que estão vindo por aí. Eu acho que ele sairia um pouco dessa linha. Outra coisa. Luca, só uma coisa, você vai poder falar sobre isso também. Mas eu queria colocar um outro ponto aqui. Para você, o que aconteceu contra o Fluminense foi o fato dele poupar o Juan Fran, que foi o único que ficou fora, ou de fato ele está pensando em um lateral mais ofensivo com o Igor Vinícius e testou o Igor contra o Fluminense? Eu acho que ele está poupando o Juan Fran, que via de uma sequência forte. Não esquecer, há 10 dias o São Paulo ganhou do Atlético Mineiro com o Juan Fran anulando o Keno, né? Jogando muita bola. Talvez a melhor partida dele pelo São Paulo foi contra o Atlético Mineiro. Acho que ele poupou o Juan Fran de uma sequência justamente para estar inteiro com o tanque cheio para pegar o PP, que é, acho que, o ponto esquerda mais perigoso do Brasil, junto com o Keno. Então eu acho que ele foi só poupou para o jogo do Fluminense, mas volta o Juan Fran na quarta. E eu acho que assim, eu estou escrevendo um texto neste momento que é Fernando Diniz e a semântica. O Fernando Diniz, ele confunde algumas palavras que são sinônimas. Então, ele confunde coragem com inconsequência, autoconfiança com arrogância. E no São Paulo, se o São Paulo jogar sem um zagueiro, eu acho que ele vai estar sendo inconsequente, não corajoso. O São Paulo já massacrou o Atlético Mineiro, fez uma partida categórica 3-0, jogou muita bola contra um time talvez mais forte até do que o Grêmio, jogou muito contra o Flamengo, com o Luan em campo, 2 zagueiros postados ali, um sistema tradicional. Dá para o São Paulo ser ofensivo, massacrar os times jogando dessa forma. Eu acho que o São Paulo não pode abrir mão de um time que azeitou, com a formação que azeitou. Para mim ter arroz com feijão. Saiu o Reinaldo, entra Léo. Acho que qualquer mudança dessa vai querer ser muito diferente, muito autoral, num jogo muito agudo. Acho que seria trocar o pé pelas mãos e aí, de novo, não seria coragem. Para mim seria inconsequência e responsabilidade do Diniz. Não acredito nisso, não quero acreditar nisso. Acho que vem com Juan Fran e Léo nas laterais. E um detalhe, Ivan, o Grêmio, embora não tenha um time alto, pelo contrário, um time baixo, né? Mas tem um cara que acabou decidindo até o jogo de ida, que na bola aérea é muito perigoso, que é o Diego Souza. E 2 laterais que não jogaram hoje, que vão jogar possivelmente na quarta, o Vitor Ferraz e o Diogo Barbosa, são muito fortes ofensivamente nos cruzamentos. Então você colocar um só zagueiro ali, o Luan é baixo, para começar o jogo, numa bola vadia aí de contra-ataque, num cruzamento, toma um gol de cabeça, acho que não precisa, cara. Acho que o termo que o Lucas usou é o perfeito. Aí seria uma inconsequência. O jogo de ida, a fase do São Paulo e o time do Grêmio não te fazem pensar que é necessário isso logo de cara para você vencer o Grêmio, nem que seja pela diferença mínima de um gol e levar para os pênaltis. Não te faz diferente, cara. Não é uma situação para pensar em loucuras nos primeiros 45, 60 minutos. Talvez a partir do 60º minuto, sim. E tem que tomar cuidado, viu, Ivan? Porque assim, se o São Paulo foca esse jogo como o mais importante do ano, e é o mais importante do ano, talvez um dos jogos mais importantes dos últimos 5, 6 anos do São Paulo, o Grêmio também leva esse jogo, está levando esse jogo com essa mesma característica, com uma diferença. Se o Grêmio for eliminado, ele passa em branco.
Se o São Paulo for eliminado, ele ainda tem muita chance de ser campeão brasileiro. Então, se é decisivo para o Grêmio, para o São Paulo, é mais decisivo ainda para o Grêmio do que para o São Paulo. Eu considero mais decisivo para o Grêmio, porque o Grêmio só tem a Copa do Brasil para brigar. É exatamente o que eu falei. Exatamente. Foi exatamente o que eu falei. Mas eu acho que se o Grêmio não conquistar a Copa do Brasil, se o Grêmio for eliminado pelo São Paulo, eu acho que a gente vai estar discutindo aí troca nas nossas empresas, né? Porque aqui a gente só discute São Paulo Futebol Clube, mas a gente vai estar discutindo a condição do Renato à frente do Grêmio. Mas enfim, aqui a gente vai discutir o São Paulo Futebol Clube. Ô Aline, é impressão minha, o Sara caiu de produção nas últimas partidas e o Luciano ainda não está 100% por conta da lesão. Caiu, Ivan, caiu um pouquinho, sim. O Luciano foi mal, né, contra o Fluminense, assim como o Sara também, e os dois, eles são jogadores que eles precisam estar em um bom dia. Então, para o torcedor do São Paulo, tomara que eles tenham ido mal nessas últimas partidas e tenham uma noite muito boa na quarta-feira, porque o time depende muito deles. O Luciano, ele é o cara do gol. Ele é o cara do gol, mas ele é um cara que é muito importante na construção das jogadas. Várias jogadas do São Paulo que começam de lá de trás, o Luciano volta para receber essa bola e depois aparecer lá na frente. Então, ele em um bom dia, e o Sara a gente nem precisa falar, né? O Sara teve um crescimento muito absurdo, é um jogador importantíssimo, com uma visão de jogo, não só para dar o passe, também para receber o passe. Então, o time precisa estar muito conectado para tudo funcionar. Não acho que é uma queda, nossa, não fez gol e tal, não acho que é isso. Acho que acontece, assim como a gente que vai trabalhar, tem dia que a gente não está bem no nosso trabalho, tem dia que as coisas não estão muito legais. Você faz um jogo, você fala, talvez não tenha sido o meu melhor jogo, mas aí no outro dia você vai e se recupera. Acho que acontece a mesma coisa com o jogador de futebol, eles têm totais condições agora, partida super decisiva, de voltar a todo vapor. Quanto ao Luciano, eu lembro, eu até tinha conversado com o pessoal da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre sobre o Luciano, que eu achava que eles só colocariam o Luciano se ele tivesse 100%. Realmente, foi uma recuperação muito rápida por N fatores, porque o Luciano é um cara que se dedica pra caramba, fez recuperação em 3 períodos. A gente não sabe como é que tá, se ele ainda tem dor, se ele ainda tá sentindo alguma coisa. Para ele tá jogando, a gente imagina que não, porque, aliás, vamos fazer um parêntese aqui para aproveitar essa oportunidade que a gente está falando de parte física, para destacar o trabalho do Wagner Bertelli, preparador físico que acompanha o Fernando Diniz, porque o Fernando Diniz não poupou no fim de semana, como todo mundo achou que fosse poupar, e o São Paulo não fez uma grande partida contra o Fluminense, mas venceu na raça, foi lá e conseguiu a vitória. Então o trabalho, ele precisa ser destacado, e esse trabalho, eu estava de folga, mas eu vi as informações das pessoas que estavam trabalhando, de que além do esforço do Luciano, houve a comunicação com o departamento médico, com preparação física, para saber se ele teria condições. Então a gente imagina que ele realmente tinha condições. Agora teve um diazinho a mais aí para descansar, e na quarta-feira já readquiriu, né, esse ritmo, já voltou com 2 partidas, acho que pode sim dar uma voltinha por cima. Ô, Ivan. Você tá com o microfone desligado, Ivan. Perdão. Vamos fechar Edu, vamos fechar em Thiago Volpe, Juan Fran, Arboleda, Bruno Alves e Léo, Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes, Luciano e Brenner. Acho que não tem por que ser algo diferente, a não ser que a testagem de Covid mostre alguma coisa aí diferente no aspecto doença, infecção. Fora isso, não tem por que ser diferente. Eu te cortei, fala, perdão. Não, eu queria só que, sim, o Reinaldo, cara, vai fazer uma falta danada, cara. O Reinaldo não tem feito, assim, grandes jogos nos últimos partidos, tem sido, assim, regular. Mas, cara, no contexto geral do campeonato brasileiro e do futebol brasileiro, estou com alguns números aqui da SofaScore Brasil. A gente está falando de Reinaldo contestado pela torcida do São Paulo, contestado. E em disputa com Felipe, vamos colocar os principais laterais esquerdos do Brasil, Felipe Luiz, Guilherme Arana, o menino do Palmeiras que chegou agora e se fixou muito bem, o Vinha. O Inter não tem assim um grande lateral, o Santos tem o menino Felipe Jonathan, que também ainda não é um cara consagrado,
Se a gente puxar mais aí, talvez dê para citar qual mais? Vocês lembram de mais algum? Assim, Fábio Santos. Fábio Santos. Fábio Santos, não, acho que sim, dá para colocar. Juntando todo mundo, ninguém tem os números do Reinaldo na temporada, né? São 5 gols. Ele é o primeiro dos laterais esquerdos. Não, na temporada. O primeiro entre os laterais esquerdos do Brasil em gols. O primeiro em assistência, 5. O primeiro em participações de gols, ou seja, de alguma forma ele participa dos gols. Acho que deve ser brasileiro. Não, Edu. É brasileiro. Porque ele tem, acho que 10 assistências, né? Isso, 12 no ano. Primeiro em participação em gols, 10. O primeiro em passes decisivos, 50. E o primeiro em cruzamentos certos, 38. Ele não está disputando com os times dos laterais esquerdos do Campeonato Paulista, está disputando com os melhores laterais esquerdos do Brasil. E eu reputo o Arana e o Felipe Luiz, 2 excepcionais laterais que jogam pela esquerda. Cara, o Reinaldo faz uma falta danada. E aí você acrescenta, na minha opinião, a isso, a garra dele, a vontade dele, a imposição dele. Enfim, eu acho que ele tem alguma falha defensiva. O gol do Grêmio sai de uma jogada em cima de um Reinaldo já cansado no final do jogo, mas assim, vai fazer uma falta danada. O Léo, não, infelizmente, como lateral, ainda está muito abaixo do Reinaldo. Eu acho e a conexão, né, Edu? Conexão com o elenco também. Aquele cruzamento dele, ele não olhou. O primeiro gol do Brenner contra o Fluminense, ele não olha. Não, ele é um jogador decisivo. Já imaginando. Ele é um jogador decisivo. Ele é um construtor pelo lado esquerdo, um dos melhores do futebol brasileiro. Ele, no contexto atual, ele vai fazer muita falta. Ofensivamente, para uma equipe que vai precisar agredir, ele vai fazer muita falta, sem dúvida nenhuma. Fala, Lucão. E batedor de pênalti, né? Exato, batedor de pênalti. Mas é complicado o jeito que ele foi expulso, né? No último lance do jogo, arranjando confusão na área do Grêmio, foi muito juvenil, não dava para tomar aquele amarelo que ele tomou. Fazer uma falta, concordo com o Edu, fazer uma falta brutal para o São Paulo. Aí a gente tinha falado você perguntou do Gabriel Sara, eu queria destacar o Bruno Alves também, tá muito abaixo. Eu tuitei isso durante o jogo do Fluminense. O Fred parecia uma fusão entre Ronaldo, Romário e Deus. Ou jogou, parecia um extraterrestre o Fred. Melhor partida da carreira, com 52 anos de idade. Não dá, né? Assim, o Bruno Alves perdeu todas as divididas com ele. Então, assim, e ele jogou muito. Ele também fez do Lau Natel, pareceu Mbappé. Então, assim, o Bruno Alves precisa voltar a jogar o que ele sabe jogar. O Arboleda tem segurado muito a onda ali. E concordo com o Edu. O Diego Souza é muito perigoso. A gente precisa do Bruno Alves bem, que também segura aquele jogo que não dá pra errar. Só queria destacar ele, que eu também acho ele bem abaixo, que nem o Gabriel Sara, só que assim, né? O Sara, num dia ruim, dá aquele cruzamento pro Brenner no segundo gol, né? A bola do Luan, maravilhoso, estupendo o jogador Luan, joga a bola pra ele dá de primeira com a bola de bate-pronto no pé do Brenner. Então, o Gabriel Sara mesmo em uma fase, titular absoluto desse time. E outro cara que eu queria destacar, o Vitor Bueno, tá jogando muita bola. Voltou a jogar muita bola. Participou do segundo gol contra o Atlético Mineiro, o gol do Sara, e participou do segundo gol contra o Fluminense também. É um bom reforço pro segundo tempo, ainda mais porque o Pablo parece ter se machucado contra o Fluminense. Acho um bom valor pro segundo tempo do São Paulo. Muito bem. Bom, galera, faltou alguma coisa? Acho que não, né, Ivan? Acho que sobre Grêmio tá tudo bem esclarecido. Vamos esperar ver como vai ser o São Paulo. Mais uma vez a gente lamenta a falta de torcida, né? Seria mais uma daquelas noites no Morumbi épicas, mas acho que teremos alguma movimentação, até, de certa forma, usando o termo utilizado pelo Luca, inconsequente, na porta do Morumbi recebendo o time. Eu não desconfio disso, né? Sem a gente não falou do extra-campo, né? O que seria ali? O último jogo. O último jogo do ano agora, e dia 1º já assume a nova diretoria, né? Alexandre Pássaro saiu desde o nosso último podcast. Mas que, na verdade, ainda vai ser um processo de transição, porque nem o Muricy vai poder ir para o centro de treinamento, né, em meio a essa pandemia. Então, o Casares, inclusive, deu uma entrevista hoje no terceiro tempo lá do Milton Neves. A gente está gravando o podcast domingo. E ele disse que essa transição ela vai acontecendo de uma maneira até lenta, para não atrapalhar absolutamente nada. E, de fato, as coisas vão começar mesmo quando o São Paulo já tiver em reta final de temporada. Então, assim, ele também não anunciou nenhum nome, nada que possa, de repente, nenhuma informação bombástica. Acho que o título antecipado também seria bom para isso, né? Para você não decidir tudo em uma semana entre o final de uma competição e o início da outra. Então, se conseguisse aí
esse tempo aí de 3, 4 rodadas, seria sensacional até para esse lado aí das reformulações, daquilo que será mexido principalmente no futebol. Boa. Eu achei muito legal que o Raí ficou, porque acho que ele merece terminar pelo menos essa temporada nessa função. Eu acho que é merecido, assim, e acho que também a gente pode depois a gente vai discutir com calma se é certa essa decisão de trocar quase que todos os diretores do departamento de futebol, enfim, mas vamos focar no que vai acontecer nesta quarta-feira, no que pode acontecer nesta quarta-feira, porque evidentemente que se o São Paulo chegar à final da Copa do Brasil, muitos pensamentos poderão ser mudados, modificados, enfim. Bom, galera, acho que tá de bom tamanho, né? Então vamos lá. Lucão, suas considerações finais. Faltam 6, Ivan. Prazer estar com você, com o Edu e com a Aline. Faltam 6. E quarta-feira, 1-0 na marra. O São Paulo enfrenta o América, o Coelho, na final da Copa do Brasil. Boa, obrigado, Lucão. Boa recuperação aí. Siga firme. Obrigado, cara. Dudu, um abraço, meu velho. Valeu, Ivan. Um abraço para o Lucas. Boa recuperação. Um beijo para a Aline. Se a gente não se falar até a virada do ano, né? Um feliz ano novo para todos vocês, para quem nos acompanha. Um ano diferente aí. Seja um ciclo completamente diferente desse último. E sabe que a saída do Coelho para a final, se for com São Paulo, seria a repetição de um mineiro na final contra o São Paulo, como em 1990, quando o São Paulo perdeu, em 2000, né? Que perdeu a chance 2000. Cruzeiro. E mais, a não ida do Palmeiras para a final vai facilitar muito a CBF, porque se o Palmeiras se classificar, for campeão da Libertadores, vai juntar ali com Copa do Brasil, é uma confusão de calendário, Mundial de Clubes, o cacete, então pode complicar até a final da Copa do Brasil, né? Vamos ver o que vai ser. Então, de repente, um Coelho aí na final não seria uma coisa muito ruim, não, né? Coelhão aí saltitante do Lisca doido na final seria bem legal. E vamos ver, eu tô apostando que o São Paulo vai fazer um jogo muito interessante. Para mim, o padrão é Atlético Mineiro. Esse é o padrão para vencer o Grêmio tranquilamente. Ou até Flamengo. Também é outro jogo padrão. Mas Atlético Mineiro, se o São Paulo conseguir 15 dias depois fazer uma apresentação muito parecida com aquela que fez contra o Atlético Mineiro, certamente sairá classificado do Morumbi. É esse jogo que o São Paulo tem que mirar em busca da decisão do título, na minha opinião. Obrigado, Dudu. Vamos lá, Aline. Concordo com o Edu, tem a invencibilidade do São Paulo no Morumbi em jogo. O time não perde desde 29 de julho, se eu não me engano, que foi aquele 3-2 para o Mirassol. E eu acho que o São Paulo tem tudo para fazer um grande jogo e a gente tem tudo para ver uma grande partida. No caso, eu não, porque a minha escala de trabalho saiu e eu estarei fazendo o jogo do Palmeiras. E acontece, gente, não tenho controle sobre a minha escala. E você não falou no começo deste podcast, mas esse é o episódio de número 40. Boa. Vamos lá, gente, de forma objetiva, porque vai acabar o tempo. Lucão, palpite. 1-0 São Paulo. Passamos nos pênaltis. Eduardo Afonso. 2-1 São Paulo, e aí nos pênaltis eu vou me abster de palpitar. Mas como você não estará lá, Ivan, a chance é maior do São Paulo passar. Com certeza. Aline? 2-0 São Paulo. Também tô com a Aline nessa. São Paulo no tempo normal. Muito obrigado, Luca Bop, Eduardo Afonso, Aline Fanelli, que fizeram comigo mais um IESP, o podcast do Isso é São Paulo. Você nos encontra no Spotify, no Deezer, no Apple Music, no Castbox, além das nossas redes sociais, @IESPOficial no Twitter e no Instagram. O áudio desse podcast estará disponível também no nosso canal no YouTube, Isso é São Paulo. Se inscreva, aceite as nossas notificações e espalhe nos grupinhos de WhatsApp. Até a próxima, galera. Um grande abraço. Tchau.